Um homem humilhou o idoso mendigo, mas não imaginava que ele tinha defensores. A vida de Fábio sempre foi marcada por suas polêmicas. Filho de médicos ricos e importantes na cidade, Fábio nunca foi aquilo que eles pudessem considerar o filho exemplar. Apesar disso, seus pais o amavam e davam a ele tudo o que precisavam e até mais do que isso. Talvez esse tenha sido o grande problema. Eles poderiam até pensar a qualquer momento, mas a verdade é que Fábio tornou-se um grande rebelde sem causa e era a imagem perfeita daquilo que as pessoas costumam chamar de playboy. Na escola, o rapaz nunca respeitou os professores e só ficava se esgueirando pelos corredores, pulando os muros e tirando de cabeça as meninas de família, levando elas para o cinema em horários de aula, incentivando as garotas e os amigos a matarem aula e até mesmo carregando álcool e cigarro para a escola. O tempo passou e nada mudou. Depois de se formar, graças ao dinheiro dos pais, ele entrou para a faculdade, onde repetiu o primeiro semestre por diversas vezes. Ao invés de adquirir mais juízo, a República Universitária só piorou o seu caráter e sua forma de ser. Ainda mais depois que começou a andar com outros rapazes, filhos de gente rica que tinham uma história de vida muito semelhante à dele. Logo então começaram as baladas e os programas de uma turma bem barra pesada. Fábio ganhou um carro dos pais e logo depois entrou para uma turma que gostava de praticar pegas em um bairro afastado da cidade. E mesmo assim continuava colocando em risco a vida de muita gente. Bebedeiras, brigas, confusões de todos os tipos, tudo passou a ser uma rotina na vida do universitário. Quando finalmente conseguiu passar para o segundo semestre, ele entrou para uma irmandade secreta da faculdade que se auto-intitulavam os Bad Boys. Desse dia em diante, as coisas só pioraram. As brigas se tornaram verdadeiras rinhas. As garrafas de uísque caros e vodka se amontoavam pelo quarto. Fábio teve mais namoradas do que podia contar e mais cicatrizes do que podia deixar cicatrizar sem os pais saberem. Acontece que no dia em que ele conheceu um outro rapaz chamado Felipe, os tipos de confusões e brincadeiras que ele passou a fazer extrapolaram os limites que já estavam bem extrapolados. Felipe dizia que tinha um novo desafio a fazer com Fábio. Esse desafio envolvia muita coragem, que só os fortes de verdade poderiam completá-lo. A curiosidade e instinto de aventura de Fábio logo despertaram, e ele imediatamente aceitou o desafio, mesmo nem sabendo o que era. A verdade é que Fábio ansiava por entrar logo no clube que Felipe pertencia, mas para isso tinha que provar lealdade e obediência ao mesmo, o que era irônico, pois isso era princípios que ele não tinha nem com os próprios pais. Fábio entrou no carro de Felipe, que o levou até uma zona da cidade que ele não conhecia. Era uma área pobre onde muitos moradores de rua se acomodavam pela rua, vivendo solitários e abandonados pela sociedade. Felipe começou então a fazer um discurso de seu clube, dizendo que eles eram pessoas superiores e que os mendigos eram pessoas inferiores. Por isso eles estavam ali. Fábio teria que provar que era uma dessas pessoas superiores. No mesmo instante, ele abriu sua mochila e tirou uma lata de spray cheio de tinta verde. Entregou a lata nas mãos de Fábio e disse que se ele quisesse fazer parte do clube, teria que escrever seu próprio nome no corpo de um morador de rua que estava dormindo na esquina daquele quarteirão. Ainda teria que tirar uma foto de seu próprio celular para mostrar a todos do clube e provar que merecia fazer parte da Irmandade. Fábio ficou assustado com aquilo. Por mais que gostasse de fazer suas loucuras, ele estava acostumado a brigar com outros bad boys, a fazer pegas de carro com rapazes de sua idade e com a mesma fome de aventura, e por mais que fosse alguém irresponsável, ele não tinha muita certeza se queria fazer aquele tipo de coisa, pois até mesmo para ele, a brincadeira sem gosto parecia pesada demais. Ele pensou em seus pais na hora e ficou hesitante. Mas o amigo começou a rir de sua cara. Em seguida, Felipe começou a imitar o som de uma galinha e disse que Fábio estava amarelando, que ele era um covarde, praticamente um inferior. As palavras de Felipe deixaram Fábio muito irritado e também serviram de combustível para ele agir por impulso, aceitando o desafio e tomando a lata de tinta de suas mãos.
Ele abriu a porta do carro e sentiu o vento frio que cortava a rua passar por sua nuca. O peso da lata de tinta em suas mãos parecia ser de 1 tonelada de pura vergonha, e o tempo todo ele via o rosto de seus pais em sua frente, dizendo para ele não fazer aquilo. Enquanto isso, por trás de seus ombros, o amigo continuava incentivando ele a continuar. Felipe dizia que se ele amarelasse, tomaria tinta de suas mãos e ele mesmo picharia o homem que estava dormindo nos papelões. Pior, ele dizia que iria pinchar no corpo do coitado a frase "Fábio covarde". Isso deixou Fábio irado e o pouco de consciência que ele ainda possuía desapareceu por completo. Ele caminhou com passos firmes pela rua escura e apertou firme a lata de tintas em suas mãos. Seu coração estava batendo muito forte e o tempo todo ele olhava para os lados, com medo de que alguém estivesse observando a maldade que estava prestes a fazer. Finalmente, ele chegou ao local onde o homem dormia e viu que ele estava abraçado com um pequeno cachorrinho, usando apenas papelões e jornais para se proteger do frio. Isso fez Fábio hesitar mais uma vez e lágrimas surgiram em seus olhos. O homem era um senhor barbudo com feição triste, mas que ao mesmo tempo parecia ter um semblante de esperança enquanto dormia. Talvez ele estivesse sonhando com dias melhores, com uma cama quente, com tudo que Fábio tinha e nunca deu valor. E isso fez o seu coração doer. O homem dormia pesadamente, sem se dar conta de sua presença, e estava tão vulnerável que era capaz de nem ver sua cara enquanto a tinta caísse pelo seu corpo. Isso não era certo, Fábio pensou. Com as mãos trêmulas, o jovem olhou para a lata de tinta e se virou. Não havia amizade, clube, irmandade, ou seja lá o que fosse que valia a pena fazer uma coisa dessas. Fábio só conseguia pensar em seus pais. Enquanto ele voltava para o carro, Felipe imitava uma galinha e riu de sua cara. "Covarde, frouxo, todos vão saber que você amarelou." "Eu não me importo", Fábio respondeu. No mesmo instante, Felipe tomou a lata de tinta de suas mãos e começou a caminhar na direção do mendigo. Fábio segurou, dizendo que se ele fizesse aquilo, a amizade estaria acabada. Felipe deu um soco na boca de Flávio e o fez cair no chão. O amigo bad boy desceu a rua correndo e gritando com a lata de tinta nas mãos. Ele mirava o morador de rua e sorria, enquanto o homem despertava assustado. Fábio via tudo de longe e chorava de arrependimento por ter aceitado ir até aquele lugar. No entanto, naquele momento, uma coisa inesperada aconteceu. O morador de rua ficou em pé e começou a assobiar. O rapaz com a lata de tinta na mão não entendeu nada na hora, mas poucos segundos depois, uma matilha de cães saiu dos becos e de todas as direções. Eram cães de todos os tipos, grandes, pequenos, vira-latas e de raças não definidas, e todos eles rosnavam e atacavam o rapaz com a lata de tinta nas mãos. Fábio correu para o carro e bateu a porta. Felipe tentou escapar das mordidas dos cães, mas eles eram muitos. Ele implorava para Fábio abrir logo a porta do carro, que se trancou, mas Fábio hesitou mais uma vez dessa vez, se lembrando de toda a maldade carregada na voz de seu colega, que queria muito pinchar o pobre mendigo. Depois que o rapaz já tinha sido mordido o suficiente, o morador de rua assobiou outra vez e os cachorros foram ao seu encontro. Fábio levou Felipe ao hospital e disse para que ele nunca mais o procurasse. Na mesma noite, ele foi até a casa de seus pais e pediu ajuda para mudar sua forma de ser. Ele mesmo pediu para ser internado em uma clínica, para que saísse de lá um homem completamente diferente do que era. Os pais de Fábio ficaram extremamente felizes depois de ouvir toda a história e aliviados pelo filho de não ter tido a coragem de fazer aquela maldade. Um ano depois, quando saiu da clínica de reabilitação, Fábio iniciou por conta própria um projeto de ajuda aos moradores de rua e prometeu a si mesmo nunca mais se envolver em qualquer tipo de confusão. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar uma curtida, compartilhar com alguém que possa gostar também e, é claro, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois logo voltaremos com uma nova história. Um grande abraço!